Quais são as semelhanças e diferenças entre Umbanda e Candomblé? Qual chegou primeiro ao Brasil, por exemplo? A cultura da Umbanda é influenciada pela África Central, predominantemente a região de Congo e Angola. Já o Candomblé é uma cultura que nasce, que a base está na Nigéria, naquilo que os antropólogos vão chamar de Yorubalândia. Então são lugares completamente diferentes. E muito distantes, né? É isso, é como se nós estivéssemos falando aqui, para que as pessoas entendam, dessa distância geográfica, de um prato típico aqui em São Paulo e um prato típico na Guiana Francesa. Isso. Ué, mas é completamente outra coisa. É como se uma pessoa que viesse para a América e dissesse, tô indo para a América do Sul, e aí cheguei lá no Peru, perguntei de feijoada, eles não sabiam. Eles não sabiam, não dançam samba. Exatamente. Mas que coisa, essa América do Sul é muito confusa, né? Exatamente. Então a gente tem que partir da premissa de que a África não é um país. Tá. Só que essa cultura que dá início à Umbanda no Brasil e tem aqui no bojo a Umbanda na África, é a que chega primeiro com os negros escravizados. A Umbanda chega primeiro no Brasil. A Umbanda chega primeiro no Brasil. Onde? Bom, e aí a gente pode então falar do Porto de Santos, a gente pode falar do Cais do Valongo, que é quando a gente começa a receber os primeiros negros e negras escravizados no Brasil. E é com eles que chegam os inquices, que são as divindades cultuadas na cultura banto, e tanto as práticas do Umbanda, daquele que é o feiticeiro de tais comunidades. Você entende? Então, esse povo que chega primeiro, a cultura do Candomblé, os orixás, chegam nos últimos anos. Sim, bem depois, do período de escravidão. Bem depois. E quais são as principais diferenças? Veja, a Umbanda é um culto de devoção. É um culto afro-brasileiro de devoção, de celebração, de exaltação a povos ancestrais socialmente excluídos. Beleza? O Candomblé é o culto dos orixás. Beleza? É óbvio que aqui na diáspora há um encontro entre as duas e isso, de alguma forma, vai se misturar. Até o nome dos orixás, né? Com certeza. São os mesmos. A Umbanda cultua os orixás que são trazidos pelo Candomblé. A Umbanda não vai até a África buscar informação de orixá. É o Candomblé que traz e isso acontece aqui no Brasil. O orixá que é cultuado na Umbanda é cultuado no Candomblé, porque a Umbanda aprende sobre o orixá com o Candomblé. Assim como o Candomblé aprende sobre os seres ancestrais, os espíritos, as entidades, com a Umbanda. Então, a Umbanda é predominantemente um espaço afro-brasileiro banto que cultua Exu, Pombagira, Caboclo, Preto Velho, Boiadeiro, Baiano, que são pessoas, espíritos. São espíritos. São espíritos. Que baixam. Que baixam. Em pessoas. Com pessoas. Que chegam aqui pais de santo. Em pais de santo, em filho de santo, em gente que não é da Umbanda. Porque você não tem que ser, você não precisa ser da Umbanda para você receber um Preto Velho. É mesmo. A Umbanda é uma cultura de relacionamento organizado com esses ancestrais. E aí, talvez eu vá complicar um pouco mais. Vamos que eu tô aqui pra isso. Porque aí, essa coisa de incorporar me lembra o espiritismo. Tem alguma relação? Nenhuma relação. E ó, nenhuma mesmo, embora muitas pessoas vão achar, não, mas eu já fui no centro espírita e já vi um Preto Velho. Quando a gente fala de espiritismo, nós estamos falando da obra codificada de Allan Kardec, a partir de 1857, que é o Livro dos Espíritos. Depois o Livro dos Médiuns, enfim. Allan Kardec não codifica ou categoriza a mediunidade que se tem no terreiro de Umbanda. Ele categoriza a psicografia, a xenoglossia, a psicofonia, que é o ato do espírito falar pela boca do indivíduo, ponto. E com uma outra voz. Talvez. Talvez, Mas não a manifestação que você tem no terreiro, que o espírito entra, eu quero usar um pleonasmo aqui, entra dentro. Entra dentro. O espírito entra no corpo do indivíduo, que para a concepção espírita isso é inadmissível. Por quê? Porque o espírita está pensando em duas matérias no mesmo lugar. Porque o espírita tem um flerte com a pseudociência. Então, para o espírito se aproxima do que o espírita vai chamar de aparelho e irradia suas vibrações a ponto de, então, por exemplo, você começar a escrever aquilo que o espírito está irradiando. Um caso muito popular é o Chico Xavier, Claro. que era um médium que
exímio, né? Exatamente. Que vai ficar na história que realmente incorporava ou escrevia, né, coisas que seriam impossíveis dele saber. Né? É absurdo. A mediunidade, conforme diz o Espiritismo, do Chico Xavier era absurda. E fora do comum, assim. Você tá escutando, Chico? Tem um espírito amigo aqui. Você já psicografou? Ele já foi chamado de louco e santo, fraude, um fenômeno da humanidade. Agora, então, voltando para a incorporação na Umbanda, como que acontece esse dentro? Você falou como dentro. Eu gosto de usar essa expressão, o espírito entra dentro, porque eu vou de encontro com a proposta do espírito que só irradia. Porque, você tá num terreiro, o tambor vai tocar. Quando o tambor tá tocando, a forma como aquele espírito entra em contato com o seu corpo, ela é visceral. Sim. Ela é visceral, ela é transformadora. O impacto que você tem com uma outra energia entrando no seu corpo é algo fascinante.